salve, mulheres do planeta! Hoje nós vamos começar o nosso planeta, falar sobre respiração, sobre bem-estar e quem melhor do que uma professora de yoga para falar sobre o autoconhecimento infantil. É isso mesmo, eu tenho comigo aqui a professora Rita Cintrão, que é professora de yoga, e eu estou muito feliz em receber aqui. Tudo bem, Rita? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui consigo. Rita, sabe que quando eu fui indicada a te entrevistar e que eu fiquei sabendo que você dava aulas para criança, eu fiquei logo muito feliz, porque meus filhos fizeram yoga quando eram crianças e hoje já são adultos, já estão mais independentes, e eu percebo que foi muito importante essa fase na vida deles. Eles aprenderam autodomínio, um cuidado, uma capacidade de desenvolver um respeito a si próprio e um controle, um autocontrole no momento certo. A yoga para crianças também faz parte disso, parte daí? Sim. Na yoga para crianças nós partimos muito da autoestima, não é? Aumentar sempre a autoestima da criança, e essa autoestima vai criar também esse autocontrole, todo o facto de eles começarem a aprender a respirar. Claro que não é um processo que se veja num dia, não é? Tem que ser um processo que se insiste, assim como com os adultos, não é? É um processo longo, mas que dá muitos frutos. Aliás, acho que se calhar parte daí mesmo, a capacidade de orientar a criança a ter perseverança, porque o yoga precisa disso, né? Nós precisamos aprender e ficar, e estar, e permanecer. Isso também é algo muito importante para a gente ensinar nossas crianças, porque hoje tudo é muito passageiro, tudo é muito efêmero. E também a empatia, porque as crianças ficam muito mais empáticas, começam mais a perceber o outro e a perceber as suas próprias emoções através do yoga. Como isso acontece na prática, numa aula? Porque nós fazemos jogos, não é? É uma aula muito dinâmica, em que nós fazemos jogos, além da respiração, e esses jogos têm muito de empatia, muito de conhecimento do outro, muito de criarem laços uns com os outros, não é? E depois, além disso, depois temos a parte mais das asanas, que é aquilo que as pessoas conhecem mais, que são as posturas, que no yoga para crianças tem muita ligação com os animais, não é? Nas minhas aulas eu uso muito os livros infantis e fazemos, conto a história infantil, a literatura infantil, que eu acho que também é uma coisa super importante na infância, ler, e cria uma imaginação incrível, que as crianças ficam muito mais imaginativas. Dentro de uma aula de yoga, juntar duas coisas importantíssimas. A literatura, que também nem toda gente dá valor, e o yoga. Penso que deve ser uma aula deliciosa e engraçada. E eu sou um bocado fanática por literatura infantil, eu tenho uma biblioteca gigante em casa e então, pronto, eu conheço muitos livros infantis e consigo adaptar às diferentes circunstâncias e diferentes aulas que vou dar. E além disso, depois temos também sempre a parte meditativa. Na parte meditativa eu escrevo meditações para criança, que são todas também com caráter pedagógico, porque as minhas aulas geralmente têm todas um tema. E a partir desse tema é que se faz a aula. E então a meditação terá a ver com esse tema. E eu vou procurar sempre coisas interessantes para que eles aprendam mais qualquer coisa com a meditação, que não seja só uma historinha. Tem que ter sempre algum caráter pedagógico, eles têm que aprender qualquer coisa com aquilo, além da imaginação, de saberem, conseguirem imaginar de olhos fechados, sem uma ilustração. Porque o livro infantil tem ilustração, não é? Mas a meditação não, é uma meditação guiada e são eles que vão imaginar aquilo que estão a visualizar, sem qualquer ilustração. É engraçado porque quando você me diz, eu trago sempre algo pedagógico e sempre algo a mais, já começa a ficar mais interessante ainda. Mas você traz também temas atuais, situações muito práticas do dia a dia. E nós sabemos que cada vez mais, e ainda há pouco, nós tivemos aqui uma médica que falou pra gente aqui no Planeta Mulher que nunca se teve tantos jovens e pré-adolescentes nos hospitais com ansiedade, não é? O yoga é também uma prática que ajuda o autoconhecimento e depois também esse autocontrole. Sim, sem dúvida. Como, para quem está lá em casa e ainda não é muito familiarizado com o yoga,
o que as mães podem esperar? Nem sempre, a gente ouve falar muito em yoga, sim, mas ainda existe muito aquela história de que o yoga são posturas dificílimas, que o yoga tem que ter muita flexibilidade. E, na verdade, não é bem isso, certo? Não. Vamos desconstruir isso um pouco. É um pouco, porque eu, por exemplo, eu cheguei ao yoga não pela meditação, porque eu comecei a fazer meditação. Também eu, na gravidez. Meditação e Reiki, não é? Comecei pelo Reiki, a fazer meditação, e depois comecei a achar, isto é super interessante, faz-me muito bem, eu vou começar a investir nesta área para também trazer algo de novo e que eu acho que faz bem aos meus alunos. Já agora, com quantos anos? Mais ou menos, quando você começou? Eu comecei em 2013. Já era adulta? Já era adulta, quer dizer que não tem essa história de que eu preciso começar muito cedo. Não, para todos. É para todos. Não é? Adapta-se essa aula para as pessoas. Sim. E assim, esta aula não é uma aula de adultos adaptada à criança. É uma aula especificamente para crianças. Até eu costumo dizer que é com crianças, porque eu tento sempre envolver a criança na aula, ou seja, eu faço uma aula, eu penso na aula como se eu fosse uma criança, ou então falo com eles e pergunto-lhes mesmo, aos meus alunos da escola, eu pergunto que tema é que vocês querem que a professora traga para vocês fazerem uma aula. Eles dão-me temas e eu faço os temas as aulas a partir desses temas. Que tipos de temas que aparecem? Eles adoram animais, não é? Mas também já me apareceu apareceu-me, por exemplo, um menino que me pediu uma meditação sobre um exército. Um exército. É um desafio. E o que é que eu fiz? Agarrei no exército, realmente fiz um exército, mas transformei aquilo num exército de formigas e gafanhotos, não é? E um gafanhoto que ficou preso numa teia de aranha e que depois os outros deixaram a batalha para conseguir salvar o amigo. Ou seja, transformei a batalha na amizade e que era muito mais importante eles salvarem um amigo do que ganharem a batalha com as formigas. Fantástico. E aí já vai fazendo toda uma construção mental para o caminho que se propõe, que é a paz, que é a fraternidade, que é a amizade entre eles. Quando você me diz que o yoga e essas aulas são muito construtivas, são muito que ajudam as crianças, como elas incorporam isso? É muito rápido? Em cada aula você percebe que elas sentem já isso? Ou não? Precisa de um tempo ou você dá aula hoje e depois na próxima aula é que elas vêm com isso mais interiorizado? Depende, é assim, eu muitas vezes, depois no final fazemos as despedidas e eles fazem alguns comentários, aí logo se percebe-se, não é? Mas muitas vezes nas atitudes, às vezes eles depois vão a saltitar e todos eufóricos a sair da aula e as pessoas dizem, mas ele saiu numa aula de yoga, saiu numa aula de meditação, como é que é possível? São crianças, não é? Sim. Mas depois nas atitudes que eles têm uns com os outros e para com o outro e para consigo, que nós vimos, tudo parte de nós. Nós vimos que há ali, que as coisas estão a ficar incorporadas neles, que as sementes estão a ficar lá dentro. A partir de que idade a criança pode fazer yoga? É assim, a criança pode fazer yoga desde bebê. Bebê com as mães, não é? As minhas aulas são direcionadas para meninos do primeiro ciclo. Eu faço mais para o primeiro ciclo. Ou seja, a partir de 3? 5 anos até aos 10. Mas podem fazer mais novinhos, não é? Ou, por exemplo, uma aula de yoga em família. Aí já pode-se fazer com crianças de 4 anos, não é? Sabe que eu adotei uma coisa, não é para crianças, mas eu adotei uma prática que eu amo e já tem 3 anos isso. O aniversário das minhas melhores amigas, a prenda que eu dou é uma aula de yoga. Não. E elas adoram todas, é incrível como todas dão um feedback para mim, que aquele foi a melhor prenda que elas receberam. Sim. Amigas que muitas vezes falam, não, eu não quero, não gosto, tenho medo. E eu ligo sempre e falo, eu tenho uma prenda para você, que hora que você quer receber? E ela fala a hora e a gente faz uma aula, tem sido assim, fantástico. Uma experiência muito interessante, porque quando nós falamos aqui sobre, e por que eu dei esse exemplo? Porque pessoas chegam até a idade adulta e não conhecem essa prática. E gosto também da Rita quando ela fala, eu comecei com reiki, depois eu comecei a fazer meditação.
o caminho que você trilhou, já não há mais volta. Nada. E você percebe que toda gente que começa com isso depois não consegue viver de outra forma, não é? Por que será? E é assim, muitas vezes, por exemplo, há muitas pessoas que desistem até por causa da parte meditativa, não é? Porque é difícil, as pessoas acham que para fazer yoga depois eu não consigo fazer a meditação final porque eu não consigo ficar com a mente em branco. Nós não temos que ficar com a mente em branco, isso aí é um erro e é isso que faz muitas vezes as pessoas desistirem. Nós temos uma mente pensante, tem sempre pensamentos. O que nós temos que começar a perceber é como é que nós vamos lidar com esses pensamentos. Não é? Nós tivemos aqui uma professora, a Clarissa, na época da pandemia, o auge da pandemia, estávamos todos ainda confinados, e ela deu um exemplo muito interessante. Ela dizia, imagine que seus pensamentos são nuvens, deixa eles virem, e eles vão vir, você vai ver, eles vão passar. Mas a minha experiência é que a meditação guiada com o professor é muito fácil. Com as crianças é a mesma coisa? As crianças é muito mais fácil do que os adultos. É? Porque os adultos estão sempre, ou vem o carro, ou vem isto, ou vem aquilo, e acham que nunca conseguem. E acham sempre que nunca conseguem, o que é mentira, não é? Mas as crianças não, as crianças, muitas, eu sinto que elas conseguem, que elas veem, mas têm aquela vergonha depois no final dizerem que viram ou o que é que viram. Mas há aquelas que não, que aquilo é uma imaginação tremenda. A formiguinha já tem um laçarote cor-de-rosa, umas botinhas vermelhas e é assim delicioso ouvir aquilo que eles dizem no final, é delicioso. Eu acho que é delicioso e também muito importante nessa época, que estamos um pouco mais limitados. Então, o único lugar que não existe limite para a nossa vida é a nossa mente. Sem dúvida. No momento em que você tem capacidade de colocar para dentro da sua mente imaginação, quando ela fala, uma formiga tem um laçarote cor-de-rosa, isso me faz ficar muito feliz. Por quê? Porque nós estamos dando para o nosso filho o melhor que nós podemos dar, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O que você... Tem uma página que as pessoas podem encontrar? Tenho. Tenho no Facebook e tenho no Instagram. É em Balo, bairro Rita Cintrão. Tem a blusa aí. Tem a blusa. Sim, muito bem. Que eu criei em 2018. Sim. Porque comecei a achar que se calhar aquilo que eu fazia também tinha que sair para o exterior da escola. Sem dúvida nenhuma. E então criei a página onde eu mostro os meus trabalhos não só de yoga, mas de meditação, e também tenho uma parte mais criativa em que crio fadas em lã feltrada. Amo fadas! Sim, em processo meditativo. Já fica aqui para você vir para a gente as fadas. Em processo meditativo e pronto, e onde eu vou tendo os meus projetos. Também tenho um projeto de criação, de edição agora de um livro infantil de meditação com crianças, com meditações que eu já testei e que vi que funcionaram. Sim, engraçado. Sim. Sabe que eu acho que as pessoas que trazem tratamentos e cuidados e métodos e ferramentas voltadas para as crianças já tem um pedacinho do céu definido, porque tudo começa ali. Sim, uma criança, 5 anos, 6 anos, 7 anos, está com a mente completamente aberta, é o melhor presente que nós podemos dar para uma criança, é uma mente criativa, uma mente calma, porque o yoga também traz essa coisa da calma, né? Não só na hora que está fazendo as posturas, sim, como depois ter que se controlar naquele momento. E não é um peso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para aquelas pessoas que acreditam que o estar parado fazendo meditação é um peso. Não é um peso. É assim, no início é difícil, claro que eu também, quando comecei, também não era fácil. Eu ouvia os barulhinhos todos, até que eu comecei a falar com os meus pensamentos. Eu começava a falar, eu assim, pronto, estou a ouvir, estou-te a ver. Obrigada. Agora vai, obrigada por apareceres, agora vai-te embora. Ele ia, passado 5 minutos, lá vinha outra vez, e eu continuava a falar com ele. Assim, tem que ser um processo de aceitação, que as coisas vêm. Porque apesar de eu já fazer meditação há estes anos todos, não é? Há dias em que eu não consigo, há dias em que tudo vem à cabeça, menos
o silêncio. Como não é? tudo na nossa Exatamente. vida. Tem dia que a gente consegue arrumar e se sentir linda, mas tem dia que a gente não consegue. Sim. Tem dia que a gente arruma a casa maravilhosamente bem, tem claro. dia que não é? A nossa mente também é a mesma coisa. E o que eu acho mais importante ainda da meditação não é aquela parte... Claro que é importante nós treinarmos e estarmos naquele espaço de meditação, mas eu acho que é muito importante nós conseguirmos depois treinar a nossa mente e levar isso para o nosso dia-a-dia. Ou seja, num sítio onde está completamente caótico e em que nós precisamos de um bocadinho de silêncio para nós conseguirmos desligar o botão, nem que seja 1 minuto, e voltar a ligá-lo. Porque isso traz-nos uma imensa paz. Exato. E com o tempo isso fica quase que automático. Já nem se apercebe que está a fazer isso. É tipo, estou a precisar desligar, está tudo a falar contigo. Eu estou a ouvir mesmo o que as pessoas estão-me a dizer, a informação está toda a entrar, só que a mente está a descansar. É o estar ausente do momento caótico, estando presente com o corpo, não é? Sim. Nesse processo todo de yoga para crianças, o que a Rita acha que é mais importante? Se você pudesse hoje, nesse momento, explicar para as nossas mães que estão lá em casa, qual a importância? Por que você colocaria seu filho no yoga hoje? Sobretudo, Rita, nesse momento de pandemia, que escutamos tantas informações. Eu, por acaso, agora já não ando assistindo televisão, mas nós sabemos que é o meio que mais entra na nossa casa, são as informações de tudo, sobretudo da Covid. O que você diria para essas mães? Eu acho que é o medo, não é? O medo está a entrar pela nossa casa. Nós temos também de desconstruir o medo. E se calhar estas aulas, eu acho que também ajudam nisso, porque se a criança cria uma maior autoestima, uma maior autoconfiança, esse medo é mais dissipado. Não quer dizer que se tornem crianças inconscientes, pelo contrário, tornam-se crianças mais conscientes daquilo que está à sua volta, mas conscientes que podem ultrapassar esse medo e tudo o que está à volta e terem mais ferramentas para avançar com mais eficácia e com as emoções muito mais fortes. Sabe o que me traz aqui agora? Uma sensação quase que de ajuda na educação. Sim. Porque é um fato e infelizmente hoje nós não temos tantas possibilidades de ficarmos disponíveis para o nosso filho. Sim. Quanto tempo, se calhar uma mãe que está nos ouvindo agora, para falar com ele sobre paz de espírito, para falar com ele sobre calma, sobre como respirar. A gente nunca consegue fazer isso, porque chegamos em casa, temos que arrumar a casa, e de repente o yoga traz isso também de uma forma quase que pedagógica. Sim. Não é? É verdade. E nós que preocupamos tanto, eu canso de falar aqui, nós que preocupamos tanto com ensinar matemática, ensinar inglês, ensinar francês, e a nossa mente? E o nosso corpo. E o nosso corpo? Que é o mais importante. E o equilíbrio entre os dois, que na verdade é isso que é yoga. Porque se não houver equilíbrio, eles não vão aprender nem o português nem a matemática. E foi por esse motivo que eu entrei neste caminho pelos miúdos. Com as crianças, porque eu comecei a perceber isso, não é mais matemática, não é mais português que os faz felizes e o faz aprender. Temos que ir por outro caminho, e então comecei com a meditação, depois com o yoga com crianças e depois misturei tudo. Você vive era do continente? Eu sou do continente. Era, não é do continente? E está aqui nos Açores. Sim. Você vê alguma diferença? Porque eu já trouxe imensas pessoas aqui e nós vivemos num paraíso, essa é uma verdade. Existe uma calma maior de nós que vivemos no meio desse paraíso, e quem vive no continente, que vive mais em apartamento, você sente alguma diferença ou não? Não sinto. Não? Não sinto. Isso prova que o estresse é inerente a todo ser humano. É igual, eu acho que sim, é igual. E acho que às vezes nós temos aqui tanta beleza natural, tantos sítios para caminhar, tantos sítios para brincar, trilhos maravilhosos. E não acho que não se aproveita o quanto se deveria aproveitar. É verdade, isso eu concordo. Eu acho que as pessoas acabam por desvalorizar aquilo que têm, porque isso é a mesma coisa no continente. Às vezes nós temos um sítio lindo ao lado de casa e desvalorizamos completamente e vamos para a terra de outra pessoa fazer o mesmo que poderíamos fazer ao lado de casa, não é? Eu acho que isso é transversal. Sim, e é engraçado porque nós temos isso aqui tudo disponível. Então, se eu fizer hoje, amanhã ou depois, está tudo bem. E a gente vai sempre procrastinando tudo que é maravilhoso e que não deveríamos. Sim. Assim como a yoga também para as crianças. Claro, como é óbvio. Nosso tempo acabou, Rita. Ok. Infelizmente, confirmando que
Eu tenho uma teoria que quando a companhia é boa, o tempo passa muito rápido. Verdade, Já viu como isso passou rápido? Foi mesmo. Rápido. Eu queria só que você fizesse as suas considerações finais para que as pessoas percebam que yoga não é só mais uma atividade, sim, não é só um desporto a mais, e não aqui desvalorizando nenhum outro tipo, claro, de atividade, mas o quanto o yoga passa a ser cada vez mais importante na, sim, nossa vida, nesse contexto pós-moderno em que vivemos. Sim, o yoga no fundo é um modo de estar, é um modo de viver, não, é uma forma de se estar na vida e para a vida. O yoga e a meditação, a partir do momento que entra, é difícil sair. É verdade. E é engraçado que a gente fica igual aquelas pessoas que começam a fazer muito exercício. Sim. Nós queremos que toda a gente veja aquilo, que toda a gente sim, participe, não é? Sim. Mas não podemos ser radicais, não é? Sim. Tudo tem um lugar na vida, tudo tem que ter o seu lugar na vida, e também temos que saber gerir isso, não é? Agora não podemos ser só yoga, só meditação, sim, tudo é importante para gerir. E cada pessoa tem o seu chamado, cada um tem um momento do seu sim, chamado. Sem dúvida, sem dúvida. Rita, muito, muito obrigada por estar com a gente, foi maravilhosa essa partilha, e que você continue com esse trabalho incrível para as nossas crianças. Eu já não tenho mais agora, só se for os netinhos, mas quem sabe, ninguém nunca sabe isso. Nosso programa termina por aqui, para mim terminou muito bem. Para você, o recado que eu vou deixar é: respire, pense, acredite na vida e seja feliz. Só isso. Até o próximo programa.